Olá, a paz do Senhor Jesus para a sua vida, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é me que vos fala, Pastor Júnior, e eu trago para você a palavra de vida. Vamos aqui meditar nas Sagradas Escrituras e à luz da Bíblia, compreendemos qual é a boa e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Para isso eu convido você a ter em mãos a sua Bíblia Sagrada e abri-la no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, vamos aqui meditar. O título é Os Dois Caminhos. Certamente que sim, é conhecido, certamente que sim, você já ouviu falar. Você, por muitas vezes, se preocupou, mas devido às lutas e batalhas, circunstâncias da vida que te cercam, você pode ter vindo a naufragar na fé, pode ter desistido e até mesmo deixado os caminhos do Senhor. Isso não implica que você está esquecido e que não há perdão. Não, isso também não implica em dizer que é vergonha. A vergonha vem sobre nós quando permanecemos distantes dos caminhos do Senhor nosso Deus. Porque todas as vezes que clamarmos a Ele de todo o coração e nos arrependermos do pecado que outrora fizemos, então receberemos dele o perdão e uma oportunidade nova de poder viver, contemplar e ver a glória do Senhor sobre a nossa vida, sobre os nossos dias. Então, eu te convido agora a meditar nessa mensagem, porque diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta que leva para a salvação. Ou seja, quando recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, que se apresentou a nós através de um evangelista, que você ouviu uma mensagem pelo rádio, pela TV, pela internet. Quando conhecemos então o querer através da palavra do Senhor que foi nos revelada, a Bíblia Sagrada, então entendemos que devemos fazer uma escolha. Existem dois caminhos. E o contrário do que muitas pessoas dizem, o caminho é estreito, é difícil, é apertado. Você não pode passar por esse caminho estreito, cheio de malas, cheio de bolsas e de bagagens. Você tem que levar muito pouco, ou digo ainda mais, tem que levar apenas o necessário nesse caminho. Há espinhos, então você pode se ferir. Devemos estar então calçados com a sandália. E lembra, as sandálias da preparação do Evangelho, aqueles que anunciam a palavra do Senhor. Como são belos os pés daqueles que levam a mensagem do Senhor. Esse caminho estreito não dá para passar correndo. Esse caminho é estreito, em muitas situações você precisa se desviar de arbustos. Você tem que tomar cuidado para não pisar nos espinhos. Você tem que tomar atenção à sua frente para que não possa cair num buraco. Esse caminho estreito você vai caminhando com fé, esperança, sabendo que não é a velocidade que é importante nessa hora. O importante é que você permaneça no caminho certo. O importante é não parar. Aqueles que começam a corrida e se apressam demais, logo ali à frente estão cansados, fadigados. Tem até um ditado popular que diz que são como os cavalos paraguaios, que só tem arrancada. No meio da corrida, perdem a força, o vigor e se cansam. Então, devemos permanecer num ritmo em que possamos começar, ter um início, ter um meio e chegar ao fim. É com paciência, como diz aqui o Salmos 40, esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. É preciso ter a paciência para aguardar
para esperar, para compreender que não é pelo ritmo acelerado que a tua vitória chegará mais cedo, não. A sua vitória vai chegar no tempo certo, porque você não vai se perder no meio do caminho, porque aqueles que se apressam, aqueles que correm demais, não reparam à sua frente, muitas vezes são feridos, machucados, caem. É verdade, podem se levantar novamente, glória a Deus, mas estarão feridos e machucados, estarão desgastados. Mas aqueles que vão rompendo na fé e paciência, olhando para o alvo que é Jesus, chegarão ao seu objetivo. Não queira ser veloz, queira ser perseverante, para não parar, não desistir. Lembra ali de Josué, o Senhor disse para ele algo maravilhoso. Deus havia dito que seria com ele como foi com Moisés e que ninguém o poderia resistir na terra. Mas ainda assim o Senhor pede para ele algo que depende dele: ser forte e corajoso. Por quê? Porque esse ser forte e corajoso não se trata da valentia para brigas, não. Esse ser forte também não se trata de músculos, também não. Esse ser forte e corajoso é você ser prudente, sábio, para poder permanecer fiel ao caminho e à palavra que o Senhor nos apresenta. Não tem ali atalhos. Tem início, meio e fim. Ponto. No início pode ser com lágrimas, no meio pode ainda encontrar batalhas, mas no fim será na glória, porque o Senhor vai te receber e abençoar a tua vida, tua história, tua casa, teu lar. O importante é saber que se você cumprir e chegar até o final do caminho, quando você chegar lá, ao contrário do mundo, porque o mundo ensina que você tem que dar o máximo, tem que correr, se apressar. E ali saem loucos na corrida. E muitos no meio dessa corrida cansam, param, se esgotam, passam mal, morrem, desistem. Porque ali para o mundo quem tem o prêmio é apenas o primeiro lugar. O segundo lugar ganha um prêmio menor e o terceiro um menor ainda. Para muitos que disputam, apenas 3 vão receber o prêmio e o maior prêmio será para o primeiro. Agora com Deus não, com Deus todo aquele que chegar ao fim receberá a sua coroa, glória a Deus. A sua coroa, o seu troféu. Não importa a ordem que você chega, o que importa é que você chegue ao final para receber e tomar posse do seu galardão. O Senhor vai recompensar o teu esforço. O mundo não. O mundo apresenta ali o prêmio, oferece ali para os primeiros 3 lugares. Ali 200, 300, 1000 pessoas. Olha a corrida de São Silvestre. Está chegando agora o final do ano, daqui a pouquinho tem aquela corrida famosa em São Paulo chamada São Silvestre. Vem gente do mundo inteiro, são milhares e milhares de pessoas que disputam para apenas ali alguns ganharem um prêmio. Agora com Deus não. Com Deus, se todo mundo chegar ao fim e alcançar, todos vão receber o prêmio. Deus é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Mas você tem que ser prudente, você tem que entrar pela porta estreita, ou seja, o caminho é mais difícil. É verdade, mas vai te levar ao lugar certo, glória a Deus. Vai ser com lutas, com muita atenção, com jejum, com oração, com clamor, muitas vezes com lágrimas nos olhos, mas você chegará ao destino. Você vai chegar ao alvo, ao objetivo. Você vai alcançar a vitória e receberá de Deus o seu galardão. Agora o caminho largo
O caminho largo, ele é mais fácil. Você pode ir correndo, tem espaço. Você pode levar muitas coisas. Essas muitas coisas é uma bagagem espiritual que se chama lá em Mateus 11, 28, jugo e fardo. Muita gente quer levar o amor aos bens, às riquezas, querem levar ali o orgulho, a maldade, a iniquidade, porque não querem se converter dos seus maus caminhos. O caminho largo você entra e sai por ele com facilidade. Mas é importante saber de uma coisa, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aleluia! Olha só, são poucos os que acertam. O caminho estreito te levará à vida, te levará à salvação, a uma vida eterna, a tomar posse também já neste tempo das bênçãos do Senhor que estão preparadas para nós. Mas entendemos que serão com lutas, com muito cuidado, e por isso a necessidade de estar sempre em oração, jejum, vigiando, atento, se apegando à palavra do Senhor e aguardando nas tábuas do seu coração, para que você não venha se desviar ou desistir no meio do caminho e querer sair do caminho estreito para o caminho largo. Você viu aqui que é apertado o caminho estreito, a porta que leva à vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, tem muita gente que tem preferido e tem escolhido os caminhos largos. Querem riquezas, querem bens, querem ir à igreja, não para adorar a Deus, querem ir na igreja para serem empresários bem-sucedidos, homens de negócios, querem dinheiro, fama. Ei, por muito tempo o povo do Senhor esteve sem o verdadeiro pastor, porque deixaram de buscar a Deus, o verdadeiro Deus, e se renderam diante do príncipe deste século, e se prostraram e perderam a esperança e a graça e o favor de Deus. Porque uma coisa é você tropeçar na fé e um momento ou outro na sua caminhada, você se machucar, você cair, você se desgarrar como uma ovelha perdida. Outra coisa é você fazer de cabeça pensada. É coisa você fazer sabendo o que é certo e errado. Há muita diferença entre ovelha perdida e filho pródigo, viu? A ovelha perdida, em um determinado momento, ela se perdeu por falta de atenção, por não estar com os olhos no pastor e não ouvir a voz, se perdeu. Outra coisa é o filho pródigo que conhecia o pai, o amor do pai, as obras do pai, o testemunho, os ensinamentos, e ainda assim preferiu sair da casa do pai para tentar vencer na vida sozinho. Entende a diferença? E tem muito filho pródigo querendo se passar por ovelha perdida. Porventura, os olhos do Senhor não estão sobre toda a terra? Porventura o Senhor não conhece os corações e esquadrinha os pensamentos? O salmista diz: se tomar as asas da alvorada e habitar nos confins da terra, ali o Senhor estará. Se eu subir os céus, também ali tu estás. Se eu fazer a minha cama no inferno, ali também os seus olhos estarão. Ou seja, não há lugar que eu possa me esconder dos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas, está em todos os lugares e conhece os nossos corações. O caminho largo é mais fácil.
a balada, a bebida, a pecado, a imundícia, mas te levará para a morte eterna, para o inferno. O caminho estreito é com luta, com dificuldades, mas te levará para a vida eterna. Então, coloque na balança e pese. Faça a tua escolha. Porque os nossos dias aqui são como o vapor que vai subindo, subindo e logo desaparece. Os nossos dias estão contados. Somos passageiros dessa vida, aqui nessa terra. Então o importante não é a velocidade, não é nem mesmo o carro que você usa para poder chegar. O importante é que você continue sempre marchando com Jesus à sua frente. Ele vai endireitar os caminhos tortuosos, vai aplanar as montanhas e vales, vai endireitar e vai te dar passagem e você vai chegar, você vai alcançar. Mas aqueles que quiserem a porta larga, e são muitos os que passam por ela, disse a Bíblia, esses vão ali sofrer, porque quando olharem para trás vão ver que perderam tanto tempo em vão e não chegaram a lugar nenhum. Tudo foi ilusão, vaidades e perca de tempo. Então seja prudente, seja sábio. Aplique o seu coração para ouvir a voz que vem do Senhor. Aplique o seu coração para ouvir a palavra de Deus. E o Senhor te dará força, sabedoria, para você romper na graça, em fé e alcançar. Pois se diante de você tiver um deserto, o Senhor vai segurar em suas mãos, e durante a noite uma chama de fogo para aquecer a sua noite, e durante o dia uma coluna de nuvem para o sol não te castigar. Se diante de você estiver o mar, ele vai abrir o mar. E se ele não abrir o mar, ele vai segurar em suas mãos e você vai caminhar sobre as águas. O importante é saber que Deus vai operar o milagre e vai te dar a coroa da vida pela sua fidelidade, pela sua escolha, pela tua decisão. Não há porta que se feche diante da sua voz. Não há pecado que resista ao som da sua voz. E você será abençoado quando você escolher a presença e a obediência à palavra do Senhor. Amém? Vamos falar com Deus? É momento de oração. Deus bendito e maravilhoso, dá aos seus filhos sabedoria, meu Deus, e forças, para que possam, meu Deus, permanecer no caminho estreito que conduz à salvação, e que não se desvie para a esquerda, para o caminho do pecado, e venham, meu Deus, tropeçar e morrer na fé, e venham se fadigar no pecado, se cansarem e serem, meu Deus, ali tragados pela morte. Abençoa eles, meu Deus, e dê sabedoria, forças e entendimento para compreenderem, meu Deus, e usarem a Tua palavra como GPS para serem, meu Deus, guiados ao alvo, ao caminho certo. Eu abençoo o Teu povo, os Teus filhos, meu Deus, clamando a Tua misericórdia e o Teu amor sobre esta casa, sobre esta família. Eu os abençoo, meu Deus, nessa hora, neste dia, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Lembre-se, você nunca estará sozinho quando clamar por socorro, o Senhor te ouvirá.